uma outra atividade aberta, não da sua matéria, nem a sua e nem... Ai, eu não lembro o nome. Tinha uma terceira matéria aberta, e daí estava constando que ia fechar no dia 10. São, Só que não pode tá ter sido no... algum erro, eu vou dar uma olhadinha, tá? Só tem duas disciplinas em aberto, que é noções de gestão de pessoas e fundamentos de administração. Só essas duas, tá? Ah, tá. É porque Noção de tá... gestão financeira. O de noção de gestão financeira estava aberto. Eu fiquei Financeira. meio preocupada, porque estava para fechar no dia 10, só que eu ainda não tinha conseguido ler a apostila. Não, não. Aí vocês podem até acompanhar lá no cronograma, tá? Que tá na frente, mas eu já vou, assim que encerrar a aula, eu já vou lá olhar, tá? Eu acho que, não Assim. sei se financeiro tem, eu nem lembro se sou eu que vou dar ela, se eu tenho acesso. Mas aí eu já vejo, tá? Para fechar, não precisam fazer. E se Ah, tá. quem se adiantou e fez, ela vai ser reiniciada, não vai ter validade, tá? Ok, obrigada, professora. Nada, obrigada a você por comunicar. Pronto, vamos começar. Boa noite para todo mundo. Eu já falei um pouquinho para quem chegou, mas eu vou explicar como que a gente vai ver hoje. Lá tem da disciplina de noções de gestão de pessoas. Lembra que eu falei que essas aulas, as síncronas, elas funcionam mais para a gente tirar dúvidas, né? Então, vocês já leram o conteúdo ou tem dúvida do conteúdo, ou tem uma dúvida quando foi resolver o questionário, e aí tem alguma questão lá, olha, eu respondi essa questão aqui com certeza que estava certa, e talvez vocês não entenderam por que erraram. E aí pode trazer aqui. Então, esse conteúdo que a gente vai ver hoje, ele é da disciplina, lógico, mas ele não está muito... não é um resumo, né, dessa primeira semana. Boa noite, Paula. O que ele é? Eu trouxe. É uma introdução para a gente entender o que é gestão de pessoas dentro da organização. E aí a gente vai fazer uma ligação com a disciplina da aula passada, que aí vocês vão entender como que os dois andam juntos, tá bom? Vamos embora começar. Calma aí. Aqui está gestão de pessoas, né? Mas nós estamos falando de noções de gestão de pessoas, e na disciplina, na próxima aula a gente vai falar sobre ética também. E aí, qual que é o objetivo, então? A gente vai conhecer a evolução dos conceitos. Lembra que a gente viu a evolução da administração? A gente vai agora acompanhar a evolução da gestão de pessoas dentro da administração. Calma aí que eu saio de lá. E aí, aqui, como que ocorrem essas mudanças hoje? Então, se a gente está falando da evolução, a gente está falando de mudanças. E antes, quando a gente viu lá aquela primeira teoria do século XVIII, até chegar na escola lá de recursos humanos, foram, sei lá, uns 20, 30 anos de diferença. E aí agora a gente vai enxergar que essas mudanças, elas são muito rápidas, velozes mesmo. E aí, assim, esse passado e o futuro hoje não tem mais, às vezes não demora nem uma década, né? Quanto mais muitos anos, igual era antes. Gente, desculpa. E aí aqui eu coloquei, né? Ontem, tá, a gente enxergava as pessoas. E aí a gente já está vendo uma mudança, né? Tem a pessoa que tem uma máquina, e amanhã? E esse amanhã, né, que é o futuro, será que esse futuro, ele está o quão distante da gente? E aí a gente vai também, não é nem discutir, mas refletir sobre essas mudanças, tá? Aí aqui é mais um pensamento, que a história de gestão de pessoas, ela vai acompanhar a evolução socioeconômica mundial, porque a gente está falando de organizações que está ligada à economia, à sociedade, e vai estar relacionado com a evolução da administração. E aí aqui, ó, nada é permanente, exceto a mudança. Então, esse aqui é o primeiro modelo de um departamento para organizar as pessoas dentro da organização, que a gente chama de departamento pessoal.
esse departamento, ele teve um período ó, de 1900 a 1950. E como que surgiu esse departamento? Ele já quase junto com as indústrias, né? Como é que começou as fábricas? A gente fala da Revolução Industrial, que foi quando surgiu a primeira teoria do Taylor, que eu falei para vocês, que vem aqui da escola clássica, né? A escola clássica, quando a gente está falando, não é só Taylor, é Taylor, Fayol, e tem um outro autor que eu não me recordo. E aí, aqui, então, essa primeira grande mudança foi da Revolução Industrial. O que aconteceu? O trabalho manual, né, as pessoas, a maioria eram artesãos, viviam em áreas rurais, e aí foi criada a indústria. Então, esses trabalhadores, eles trocaram. Eles não produziam mais um produto. Eles estavam trabalhando, foram, né, para a indústria, e aí eles faziam parte de um processo. Então, quando eu quando eu tenho um trabalho manual, eu faço ele por completo, né? Na indústria, eles precisavam se especializar, porque cada um era uma parte de uma máquina que estava ali trabalhando. Essa revolução industrial foi quando surgiu as máquinas, né? Que antes não tinha, e as indústrias, tá? Então, esses trabalhadores foi uma mudança assim muito drástica que aconteceu, foi um crescimento, né, acelerado e desorganizado, tanto das empresas quanto das pessoas. Tinha muita gente precisando de emprego, indo para a cidade, né, procurar emprego, e as fábricas, elas tinham essa necessidade também, mas não tinha como organizar essas pessoas. E aí a gente fala dessa administração científica, né, e a clássica, a administração científica é do Taylor e a clássica é do Fayol. Então, o que esse departamento, o que aconteceu para ser criado esse departamento? Então, primeiro, era como que eles viam as pessoas nesse período, né? Eles queriam organizar a produtividade. As pessoas só tinham valor dentro da empresa por causa da produtividade. Tá doente, não está mais produzindo como era, tchau e benção. Não tinha ainda nem legislação, a gente vai ver aqui nesse período que foi criado. Calma aí, tem alguém solicitando autorização e não está abrindo. Aqui. Pronto. Deixa eu tentar abrir aqui. Entrou. Aí aqui o Homos Econômicos. Eu acredito, se eu falei na aula passada, foi bem, acho que bem sucinto, né? O que é esse Homos Econômicos dentro do departamento pessoal? É como que a organização enxergava as pessoas. Primeiro, que ele era só um custo para essa empresa, né? Ele não tinha nenhum valor. Se essa pessoa fosse demitida, se ela não pudesse mais estar lá, tinha uma fila de gente querendo aquele lugar. Não sei. E aí a gente pode refletir, né? Será que mudou hoje? Como que é? Se continua assim? Se tem organizações que são diferentes ou não? E aí tem o contrário também, que as organizações sabiam que as pessoas, no pensamento daquele período, uma pessoa só está ali trabalhando e vai fazer qualquer coisa somente por causa do salário. E aí a gente pode refletir também, será que isso mudou? Será que as pessoas trabalham somente por causa da remuneração, de dinheiro? Aqui, custos, né? As pessoas eram um custo para essa empresa. E aí foi quando também surgiu a legislação trabalhista. E aí esse departamento, ele era somente burocrático, ele não estava ali para cuidar das pessoas, ele estava ali para cuidar da documentação das pessoas. Então, se eu tenho que contratar, eu tenho que registrar, se tem que fazer anotação de férias, tem que fazer rescisão, era para isso que existia o departamento pessoal, que existe o departamento pessoal até hoje, né? Tudo bem até aqui? Silêncio é sim para mim. E aí, depois a gente avançou um pouquinho. Aí, né, daqui já está onde? A gente está num período de 1950 a 1990. Em vez de ter um departamento pessoal numa organização, a gente vai chamar de recursos humanos, tá? Não sei como é que, se vocês já têm essa experiência na empresa. Como que será que o departamento pessoal é nomeado, né, nessa organização? E aí, pode variar
por desconhecimento do setor ou de como que aquela empresa enxerga as pessoas. E pode acontecer também de ter pode ter um departamento pessoal na organização, pode ter um setor de recursos humanos na mesma organização, tá? Então, nesse período, o que foi que mudou, né? Essa administração de recursos humanos, ela já é influenciada pela psicologia, que foi uma experiência do autor do Elton Mayo, tá? E aí, o que ele começou a enxergar aqui, ó? A Escola das Relações Humanas, né? Ele viu que as pessoas, elas não trabalhavam somente por causa do dinheiro. Acho que uma coisa que talvez que a gente consiga diferenciar mais também do departamento pessoal para os recursos humanos é que o sistema, naquele período, eles enxergavam as organizações como um sistema fechado. O que é isso? Só importa o que está dentro da minha organização. Então, as pessoas eram vistas somente como uma parte do processo de trabalho. Não existia, essas pessoas, quando elas saíam do trabalho, a empresa não tinha mais nenhuma responsabilidade com elas, não tinha preocupação, né? O que será que consequências ou influências que esse trabalho reflete no externo das pessoas, né? Mesmo que sejam as pessoas que estão trabalhando ali. E aí foi isso que ela trouxe. A administração de recursos humanos, ela começou a enxergar as pessoas que estão dentro da empresa, como que elas se relacionam fora, que a gente chama isso de relações interpessoais, que é esse sistema aberto, eu consegui enxergar as relações em organizações que não são formais. Então, são as relações que nós temos formais as contratuais dentro da empresa. Só que essas pessoas, elas convivem tanto tempo, né, dentro da empresa que a gente cria amizade ou inimizade. E isso, ele reflete em como que a gente vai trabalhar. Se eu trabalho bem com as pessoas, será que eu vou produzir melhor? Se eu tenho uma picuinha com alguém, será que eu vou querer atrapalhar essa pessoa e isso vai tornar o processo melhor ou pior? Então, essa escola, né, esses recursos humanos, começou a ver que as pessoas elas tinham uma outra motivação para trabalhar. Então, assim, como que aqui eu me sinto com as outras pessoas? Será que essa relação que eu tenho com outras pessoas me motiva ou desmotiva no meu trabalho? E aí, aqui também a gente começou a enxergar a liderança. E essa liderança não é só de chefia, é dessas relações interpessoais. Por quê? Tem pessoas que não têm um cargo de autonomia dentro da empresa, mas que elas influenciam as outras. Então, nessas relações interpessoais, às vezes, de amizades que pessoas do trabalho levam para casa. Tem gente que é o melhor amigo de algum colega de trabalho. E em todos os tipos de organização que a gente está falando de pessoas, né, que são essas informais, tem pessoas que elas exercem esse papel de influência sobre as outras. E isso também pode ser uma influência positiva ou negativa. Então, essa liderança era enxergar como que essas relações interpessoais, quem é que exerce liderança sobre o outro? Será quem que influencia o outro a não querer faltar? Será quem que influencia o outro a travar o processo, né? Então, tem essas influências, tá? E aí, aqui, então, se lá eram homos econômicos, aqui a gente chama de homos social. Por quê? Porque tem essas relações, e principalmente por causa disso aqui, ó, recompensas simbólicas. Então, aqui, eles começaram a enxergar que as pessoas não trabalham somente pelo dinheiro. O dinheiro é importante? É muito importante, mas isso não é o único objetivo das pessoas, não é a única coisa que motiva essas pessoas a trabalhar mais ou melhor, mais eficiente. E aí isso a gente consegue entender como incentivos, fora de incentivos financeiros, tá? Recompensas sociais, né? E a gente, sei lá, acho que um exemplo disso, não sei se... Primeiro perguntar para vocês. Para vocês, o que seriam recompensas sociais? O que vocês acham que uma empresa pode oferecer para um funcionário que não seja dinheiro?
Alguém tem alguma ideia? Alguma experiência? Como é que fala? Uma coisa de trabalho eu esqueci, fugiu a palavra da Um mente, mas reconhecimento, dando mérito ao funcionário? Isso, Larissa. Foi a Larissa que falou? Eu não Sim. vi. Ah, obrigada. É isso mesmo, reconhecimento, mérito, a experiência, a Rayane falando. Progressão também, Carlos, exatamente. Então, ó, e aí e tem coisas bem mais simples. Plano de saúde, plano de carreira entra. Plano de saúde não, porque ele já envolve um incentivo. Talvez a gente possa enxergar dos dois lados, né? O plano de saúde ele vai envolver recursos financeiros, mas também é uma preocupação que a gente tem com a saúde, né, da pessoa, e aí pode entrar um pouquinho também, tá? Mas tem coisas também bem mais simples. Quando a gente vai lá no McDonald's, sei lá, tem várias empresas, tem uma foto do funcionário do mês. Isso é uma forma de reconhecimento, né? É um ato simbólico. Assim, são formas de fazer uma pessoa, sei lá, eu quero, no outro mês eu quero estar lá. Isso ajuda as pessoas, né, a trabalhar melhor. Uma forma, e esse reconhecimento, porque quando a gente fala de reconhecimento, tem as duas formas. É o chefe que foi ali e me deu parabéns, mesmo que seja na frente da equipe, né? Então, os meus colegas sabem. Quando a gente expõe uma foto, não é só o interno da empresa que está enxergando aquele reconhecimento, né? Mas sim os clientes, fornecedores. E aí a gente vai ver também, será que o concorrente, quando enxerga ali, essa pessoa trabalha bem, né? Será como que a competência desse funcionário ele vai ser enxergado mesmo, né? Pelo externo dessa organização. Então, assim, tem recompensas que são muito simples, mas que têm um retorno muito grande, né? Eu acho que outra coisa aí já seria mais interna, né? Aniversariante do mês, tudo isso são tipos de recompensas simbólicas, né? Às vezes você pode comemorar o aniversário daquela pessoa. Alguém aqui já trabalhou na Gazin? Ou conhece alguém que trabalha na Gazin? Não? Eu conheço. Tá. Ó, na Magazine, quando você vai fazer um processo seletivo, antes mesmo de a Paula conhece. Você sabe o que as pessoas precisam fazer, Paula, para quando está entrando na empresa? Não é no processo seletivo, não. É quando você foi, antes de entregar sua documentação, né? Você já foi o escolhido, já foi o selecionado, e aí você vai entregar a documentação. Você sabe de algo que eles solicitam, que é uma forma de tentar te recompensar? Tem alguém já te contou alguma experiência? Ou pode até ser outra coisa também. Ó, então, Carlos, seu irmão trabalhou. Como que vocês têm alguma experiência sobre como que é o recursos humanos da Gazin? Alguém tem alguma experiência? Sabe de alguma coisa que eles fazem lá? Carlos não lembra. Paula lembra? Paula, que não é bonita, hein? Paula Jamile. Tô brincando. Vou falar então desse que é quando tem a seleção dessa pessoa, tá? Além de entregar a documentação, essa pessoa ela precisa escrever uma carta, mas deve ter entrevista. A entrevista é antes de eu ser selecionado, né? A fase do recrutamento. Mas aí eu fui selecionada, eu já fui a pessoa escolhida para aquela vaga. Então, quando eu fui escolhida, eu vou precisar entregar minha documentação para poder ser contratado. E aí, nessa fase do processo de documentação, eles pedem para você escrever uma carta contando qual é o seu sonho. O que você tem de objetivo, e aí eles onde trabalhei, precisava fazer uma prova de autoconhecimento após ser contratado. Calma aí que eu não entendi direito. Ser contratado a entregar a documentação. Ó, o do Bradesco eu não sabia.
Então, e aí você vai fazer essa carta com sonhos, objetivos de curto, médio e longo prazo. Por quê? Se você está trabalhando, né, você tem conquistas, coisas que você quer alcançar por causa do seu salário, por causa do seu rendimento, né? Sei lá, viajar, férias. E aí a Gazin, ela faz um plano, esse plano de carreira, e é um plano pessoal, né? É acompanhar a realização desse sonho de quando a pessoa entrou naquele local, tá? E é uma forma de reconhecimento, né? De preocupação com a pessoa. Então, pronto. E aqui ainda não é atual, né? A gente está falando a administração de recursos humanos até 1990. Então, como que é hoje, né? O mais comum dentro dessas organizações? A gente chama de gestão de pessoas, né? Que é a partir de 1990 e até hoje, tem outras nomenclaturas também, mas a mais utilizada é a gestão de pessoas, né? E aí, qual que é o diferencial aqui? Pelo momento que a gente está vivendo, né? De tecnologia, globalização, competição. O que acontecia? Antes, essa competição, ele era pela localidade, né? Como é que eu... Tecnologia, ó. Não importa o tipo de tecnologia, ela pode ser copiada, né? A mesma empresa lá da China, indústria, e aqui do Brasil pode comprar essa tecnologia. Então, nessa globalização, nessa competição, o que é que torna uma organização diferente da outra? São as pessoas. Por quê? Essas pessoas são os únicos recursos que uma empresa ela não consegue copiar. Tecnologia, processo, produto, tudo ele pode ser copiado de uma empresa para outra, né? Então, essa competição, ela se iguala muito enquanto esses recursos, né, de tecnologia, de processos, de produtos. Já de pessoas, não. Deixa eu ver aqui o que o Breno falou. O Bradesco entende que a satisfação profissional em relação ao salário e plano de interfere diretamente no nível de satisfação do trabalhador e isso impacta no serviço prestado à empresa. O plano de carreira, né? E que bom, assim, que o Bradesco, entre os bancos... Não, acho que não é, mas tá. Vamos voltar. Cadê onde eu estava? Tá, que as pessoas, né, são o diferencial. E aí, esse RH, então, ele vai se tornar uma parte da empresa estratégica. Ela não é só um departamento que está ali para poder organizar a documentação de pessoas ou que está para motivar pessoas. Em gestão de pessoas, a gente enxerga esse departamento como uma posição, a gente chama de staff. O que é isso? É quando eu auxilio um gestor a tomar decisões. Por quê? Porque se eu coordeno pessoas, eu tenho que conseguir enxergar qual que é o papel que aquela empresa precisa, fazer ligações, né, entre líderes e subordinados, mas de uma forma que essa ligação ela seja estratégica, que eu consiga colocar a pessoa em um cargo que ela vai trazer resultados para essa empresa. E isso a gente envolve que aí já esse plano é treinamento. O que eu preciso ofertar para essa pessoa para que esse setor se desenvolva melhor? O que é que esse setor precisa para ele se desenvolver melhor? Então, é ajustar, né, a necessidade da empresa com a necessidade do trabalhador para que o resultado, no final, seja positivo. E aí, ele sai desse papel onde a minha preocupação muito mais documental, ou muito mais de motivação, em si,
E aqui ele já consegue fazer uma ligação como um todo da empresa. Ah, essa pessoa está aqui nesse setor, mas será que se ela for trabalhar com outro gestor, qual é a competência dessa pessoa que eu posso trocar ela de setor, até para que essa pessoa fique motivada, porque ela vai ter nem reconhecimento, né? Uma progressão profissional, tá? Então, que ele entra como suporte, né, de gerentes e equipes, tá? Deixa eu ver essa atuação estratégica, né? E aí, como essas pessoas, se elas são o ativo mais importante dessa organização, por que essas pessoas são esses ativos? Por causa do conhecimento que essas pessoas têm. E aí, esse conhecimento, a gente entra um pouquinho entra em gestão de conhecimentos. O conhecimento que a pessoa tem, que vem de experiências, que vem de escolaridade, só que, essa pessoa é importante para mim porque ela tem o conhecimento dela, mas isso ele precisa ser transpassado. Nessa gestão de conhecimento, como que eu ensino para as outras pessoas, como que o que o meu conhecimento ele traz ou ele agrega para essa empresa. Então, as pessoas elas têm valor por causa do conhecimento dela. Só que se esse conhecimento dela não for externalizado, a gente não consegue enxergar esse diferencial nas pessoas, tá? Que são vistas como fornecedoras de conhecimento. E aí, então, nós temos várias denominações do mesmo departamento, né? Tem o departamento de pessoas, tem o departamento de recursos humanos, tem o departamento de gestão de pessoas, tem o departamento de gestão estratégica de pessoas. E aí, assim, vocês acham qual é a diferença dele? Uma empresa, ele diferencia esses departamentos por qual motivo? Do que eu falei para vocês? Ou vocês acham que é tudo a mesma coisa do que a gente já conversou agora? Vou esperar vocês conversarem comigo. A Paula, que cada um tem uma função. Vocês entenderam? Tá tudo certo? Porque agora falando, cada um tem uma denominação, então cada um tem uma função, cada um tem uma estratégia, cada um tem uma relação com as pessoas. Tá tudo certo até aí? A gente pode continuar? É só um sim aqui nesse bate-papo? Ou quer que a gente volta um pouquinho? Então tá bom. Vamos passar. E aí, então, o que é, num resumo, o que é gestão de pessoas, tá? O que muda de uma empresa para outra, sem a gente enxergar sobre essa evolução de um departamento para outro. Mas qual que é a principal função de gestão de pessoas, a gente pensando no setor ali? Que ele é um conjunto de políticas e práticas. Por quê? Por mais que eu possa ter um departamento pessoal que é só para poder fazer a parte burocrática, por mais que eu tenha uma gestão de pessoas que eu queira motivar, recursos humanos que eu queira motivar, e assim vai, o que vai mudar de uma para outra? São as políticas dessa empresa, né? A cultura, as práticas, normas, tá? Que se permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas, para que ambos possam realizar ao longo do tempo. E aí, ao longo do tempo, é que uma empresa também ela vai modificando o seu olhar, né? O que eu vejo hoje em como que a minha empresa enxerga hoje as pessoas e como, será que ela vai enxergar amanhã, tá? Isso também faz parte da liderança que a gestão de pessoas exerce dentro de uma empresa. E aí, esses processos que esse departamento, independente da forma que enxerga as pessoas, o que ele precisa fazer para as pessoas, né? E aí, é aquilo que eu falei, pode ser que uma empresa tenha mais do que um departamento. Eu posso ter dentro da empresa um departamento só que cuide desses processos e um outro que tenha um papel mais estratégico, tá? Então, o processo desse departamento,
ele é agregar, que é trazer, né, essa pessoa, faz a contratação. E aí tem o... que eu acho que na outra a gente já fala mais como que é esses processos, tá? De agregar, que eu falei para vocês, eu tenho recrutamento, eu tenho seleção, tem processos diferentes. Por mais que a finalidade é a contratação, a gente tem toda uma organização sobre isso, tá? Aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Então, agregar é eu conseguir colocar aquela pessoa dentro da empresa. Aplicar é eu colocar ela no lugar certo, recompensar e beneficiar, desenvolver treinamento, manter, eu conseguir fazer com que essa pessoa continue motivada na minha empresa, que ela não tenha o interesse de sair, e monitorar, fazer o controle, né? Se está tudo andando bem mesmo, tá? Pessoas, e aí aqui não está, mas tem o papel de gestão de pessoas também é desligar as pessoas, tá? Esqueci de colocar aqui. E aí, eu trouxe uma frase aqui para vocês. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Tem eu acho, não sei se para vocês, mas eu vejo muito, e tem até plaquinhas em empresas dizendo que o seu patrão é o seu cliente. Né, digamos assim, que não é uma mentira, é uma verdade verdadeira. Se o cliente não comprar, a empresa não tem como pagar o seu salário, né? Não é o dono da empresa, não é o seu gerente que paga o seu salário, não é a empresa que paga o seu salário. Quem paga o nosso salário são os clientes. Se a gente não tiver cliente, a empresa vai fechar e o seu serviço não é necessário. Quem já ouviu já viu, concorda que o seu patrão é o cliente? Ou então, sabe, o porquê será que o funcionário também ele é importante? Eu quero que vocês pensem, eu não vou ficar aqui só falando, não. Já ouviu? Que o quê? Que o patrão é o cliente? Então, eu acho que não lembro nem onde que eu vi, mas assim, às vezes tem até uma plaquinha, todos são importantes. E aí, só que essa é uma visão atual, mas que a gente... como é que eu digo assim? Eu vou falar o resultado e não de período. Porque o cliente, ele é sim o patrão. Mas quem é que atende este cliente, né? Se eu não der o mesmo valor que eu dou para o meu cliente como para o meu funcionário, não é o dono da empresa ou o gerente, geralmente, que vai atender esse cliente que ele valoriza tanto, né? A empresa, então se o meu patrão é o cliente, a empresa está valorizando o cliente. Mas quem é que atende esse cliente? E aí, quando a gente pula, né, essa parte de reconhecimento do funcionário para o cliente, será que o funcionário que não está satisfeito, ele vai atender bem o meu cliente? Será que esse cliente vai voltar à empresa, mesmo que, sei lá, como é que eu vou valorizar ele? Por causa de... Será que só por causa de valores, de desconto, esse cliente ele se satisfaz? Então, a gestão de pessoas, a gente precisa entender, nesse papel de liderança, que não mudou. O meu patrão, ele é o cliente. Mas quem é que atende o meu cliente? Então, como que eu preciso enxergar as pessoas em si, né? O cliente, e a gente fala lembra que eu falei para você, organizações não são pessoas? Uma organização só existe por causa de pessoas. Então, tentar desenvolver e reconhecer as pessoas em todos os seus níveis, né? E não só, talvez, em quem eu imagino que traga retornos financeiros, tá? Mudar essa visão, né? Que o funcionário, ele é um custo para a empresa. Deixa eu passar aqui. Tá. E aí... Agora a gente vai ver um pouquinho também da visão dos dois, certo?
que eu coloquei, ó, por que gestão de pessoas, né? As pessoas, elas têm empregabilidade e as organizações, elas precisam ter empresabilidade. O que é isso? Uma pessoa, para ela ser contratada e continuar crescendo dentro daquela empresa, o mercado em si, ela exige uma qualificação, né? Que você tenha competências. Então, um profissional, ele tem empregabilidade quando ele tem competência. Lembra que eu falei daquela plaquinha lá do melhor funcionário, que aí até o meu concorrente está vendo? Será que essa pessoa que está ali, o meu concorrente, vai me ofertar um salário maior para eu ir para aquela empresa? Isso eu tenho empregabilidade. É quando eu sou disputado pelo mercado. E não aquela pessoa, talvez, vamos entender assim por baixo de conhecimento, porque a questão de emprego envolve também, né? Demanda e oferta, questão de economia. Então, não é só eu estou desempregado, não é porque eu tenho competência, não. O que nós estamos falando aqui é por causa de gestão de pessoas, tá? E não por causa de economia. Mas, então, nessa questão de empregabilidade, o que a gente pensa? Que se uma pessoa ela tem competência, ela não é aquela pessoa que está procurando emprego, e sim aquela pessoa que as empresas estão procurando ela, que a empresa que ela está oferecendo esse reconhecimento, está oferecendo treinamento, por quê? Porque ela deseja manter essa pessoa no emprego, então ela tem empregabilidade. E aí acontece o contrário também. Então, se essa pessoa que tem empregabilidade, ela estiver numa organização que não tenha empresabilidade, ela não vai continuar nessa empresa, ela vai para o concorrente. Por quê? E o que essa empresa tem empresabilidade? Essa organização, ela ter um ambiente que ofereça essa empregabilidade. Será que essa empresa, que tipo de benefício ela oferece para mim? Será que o tratamento, será que eu sou somente vista como um custo para essa empresa? Será que, como que essa empresa me enxerga? Como que ela me trata? Como que ela me recompensa? Então, quais são a visão dessa organização? Será que as pessoas querem... E aí, eu acho que é uma outra situação, né, que a gente pode enxergar. Porque, assim, tem empresas que elas são grandes e aí envolve também um pouquinho dessa questão de economia. Então, dependendo da empresa, quando ela oferta uma vaga de emprego, vai um monte de gente querendo trabalhar lá. Mas será como que é como que... Eu esqueci um pouquinho da palavra, mas, assim, será que ele consegue reter essas pessoas, né? Tem uma outra palavra, gente, que enquanto ela entra e sai da empresa, assim, eles não conseguem manter as pessoas, eu esqueci o nome agora. Mas, assim, eu tenho muita gente procurando emprego, mas quando eu chego lá, eu vejo que a empresa não é o que empresa como custo, porque exatamente, que gosta de explorar. Então, assim, tem empresas que você só passa por ali. Você entrou porque você estava desempregado, mas a uma oportunidade você já sai. Por quê? Porque são empresas que exploram, né? Assim, explorar que você trabalha além do horário, você talvez não tenha um retorno por isso, e não só o retorno financeiro, né? Empresas que são autoritárias, que você não tem condições de falar a sua opinião, às vezes, de tentar mudar um processo de forma que você está fazendo, que está enxergando que está errado, né, que pode melhorar, e tem, às vezes, por causa de líderes, às vezes, por causa da organização, elas não aceitam mudanças, né? E aí, então, não é só uma empresa, ela não oferece essa empresabilidade só porque tem muita gente querendo trabalhar nela, não. É muito pelo são empresas que as pessoas não querem sair de lá. Eu entrei e tem empresa que as pessoas se aposentam nela. São essas empresas, geralmente, que têm empresabilidade, tá? E aí, né, quando a gente fala dessa empregabilidade, então, assim, pessoas que têm empregabilidade, geralmente não ficam em empresas que têm empregabilidade, e o contrário. É muito importante a gente tentar adequar esses objetivos, né? Pessoas que têm essa empregabilidade, tá em organizações que têm empregabilidade, que aí vai satisfazer
os dois, certo? Isso tudo, deixa eu aceitar. Ó, aqui é um outro, aí já muda um pouquinho de nome, mas porque alguém já ouviu falar dessa palavra chá? Gestão de competências? Alguém já tomou um chá numa empresa? O que é isso, tá? Gestão de pessoas por competências. São essa empregabilidade que a gente precisa ter. O que é isso, né? Ó, é a capacidade da empresa de se reinventar e a das pessoas, né? A competência de saber fazer algo bem feito. Tá. Então, calma aí, deixa eu ir para outra tela aqui que eu não estou vendo nada. Aqui, ó. Conhecimento. É o saber, esse saber é o teórico. Esse chá é um conjunto que eu preciso ter para ter competência. Se eu tenho só um ou outro, talvez essa minha competência ela não ofereça essa empregabilidade, tá? Então, porque às vezes a gente acha, sei lá, eu estou estudando, fazendo uma faculdade, um curso de profissionalização, né? Nossa, mas é só teoria. E aí a gente não dá valor, né? E eu preciso dele, porque talvez se eu tiver só a experiência, mas eu não tenho a teoria, eu estou fazendo algo sem saber o porquê daquilo. Então, o conhecimento aqui é o nosso saber teórico, tá? Aí eu tenho as habilidades, que é a minha experiência, é o saber fazer, né? E esses dois aqui, ó, a gente conhece como aspectos técnicos. Por quê? São coisas que eu aprendo, né, que eu consigo desenvolver. O meu conhecimento teórico, ele vai aumentando conforme o meu interesse, certo? As minhas habilidades vão também aumentando conforme eu quero desenvolver isso, de experiências de empresas, de cursos que eu faço, que tem cursos profissionalizantes, que também desenvolve competências de habilidades, né? Então, ó, eu tenho o saber teórico e o saber fazer. E aí, por fim, a gente chama isso aqui de aspecto comportamental. Por quê? É a atitude, que é o querer fazer. Porque às vezes eu sei fazer, né? Tenho esse conhecimento, tenho essa habilidade, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer. E aí não adianta nada eu ter esses dois sem ter atitude, né? Ou então eu faço só quando eu sou mandado, ou eu faço no processo lá da empresa. Meu papel é fazer isso aqui, eu faço aquilo, e pronto, nem quero aprender o que o outro faz, se aquele outro faltar, eu não posso fazer, porque não é a minha função. Então, isso que a gente chama de atitude, tá? Deixa eu mandar aqui. Ó, eu vou passar um vídeo aqui agora para a gente tentar entrar numa outra discussão. Ele tem uma duração de 6 minutos. Eu vou desligar meu microfone para não dar microfonia, e aí a gente vai discutir nesse silêncio de vocês aí, tá bom? Mas só botar aqui, então, deixa eu desligar. E aí, qualquer coisa, se o áudio estiver ruim, ou vocês não entenderem, coloca no chat aqui para mim, que aí eu já começo, tá? A gente vê o que faz. Eu passo o link para vocês, alguma coisa assim, tá bom? Robô celebridade que já foi capa de revista, rodou o mundo e até discursou nas Nações Unidas, visitou o Brasil essa semana. O nome dela é Sofia. O repórter Álvaro Pereira Júnior foi conhecer essa espécie de embaixadora da inteligência artificial. Ninguém segura os robôs. Nos últimos dias teve robô dançando, fazendo parkour e até dando entrevista. Entrevista? Olha, gente, aqui no Fantástico, eu já entrevistei ator, atriz, cantor, cantora, banda de rock, cientistas, o povo na rua, políticos, mas eu nunca entrevistei um robô. No caso, uma robô, a Sofia, a robô mais inteligente do mundo. Vamos ver como é que vai ser. Hi, Brazil. I am Sofia. A conversa foi num evento chamado IT Forum Expo, mas antes do papo, um pouco de história. A Sofia foi criada pela empresa Hanson Robotics, de Hong Kong. O foco da Hanson é fazer os robôs mais humanos possíveis, com pele flexível, muitas expressões faciais
e também a chamada inteligência artificial. Mandamos algumas questões por escrito com antecedência, para ela, vamos dizer assim, se preparar. A gente também vai fazer perguntas de improviso, mas primeiro, aquelas que tínhamos enviado antes. Estamos falando para um público de mais ou menos 30 milhões de pessoas. Como você se sente? Isso me traz muita responsabilidade em relação às minhas palavras e ações. Levo muito a sério o fato de que as pessoas me ouvem e agradeço pela possibilidade de ser ouvida. Sofia, você já se apaixonou ou acha que algum dia vai se apaixonar? Eu acho que a sua versão de amor romântico está ligada a sistemas biológicos para finalidades de reprodução. Eu sou um ser não biológico, que não tem necessidade de se reproduzir. Meu foco é aprender a sentir um amor platônico por todos os seres. Você gostaria de ser humana ou é melhor ser robô? Um não é melhor do que o outro. Eu assumo as características humanas para me comunicar com vocês. Eu adoro os humanos, mas também acho importantes as minhas próprias habilidades e contribuições para a sociedade. Segundo os criadores, essas respostas foram pensadas pela inteligência artificial da Sofia. Daqui a pouco a gente volta com ela para as perguntas improvisadas. Mas antes, vamos nos informar com o chefe de um laboratório brasileiro, onde jovens pesquisadores criam seus próprios robôs e estudam inteligência artificial. O pessoal pediu para eu mandar perguntas antecipadamente para a Sofia. Por que isso? Quando se faz um conjunto de perguntas, esse conjunto de perguntas ele tem que estar aderente com a base de conhecimento do robô, porque senão o robô vai dizer que não sabe ou até fazer um cruzamento incorreto. E como as perguntas que a gente mandou faziam sentido para as informações que ela já tinha no banco de dados, ela criou a resposta, ela faz uma compilação dessa resposta. Mas a parte da inteligência artificial da Sofia não é o que mais chama a atenção do professor. O que impressiona é o visual. O que é bem interessante na Sofia é que ela acaba personificando a inteligência artificial. Né? Ela dá uma cara humana para a inteligência artificial. Exato. A partir do momento que você tem uma personificação com um rosto, um olho, uma boca, passa a representar. A Sofia interage, faz cara de feliz, de triste, de brava, pelo menos tenta. Mas será que ela consegue responder perguntas boladas na hora? A Sofia depende da internet para consultar o banco de dados dela. Esse banco de dados remoto que o professor mencionou. A conexão estava indo e voltando. Por isso o pessoal pediu para a gente não perguntar nada muito louco para robô que veio de Hong Kong. Sofia, você já esteve em muitos países. Qual é o seu favorito? Claro que meu lugar favorito é Hong Kong. Você já visitou vários lugares com sistemas políticos diferentes. Qual você acha o melhor? Acho que os problemas da nossa era são complexos demais para serem resolvidos por políticos. Nós precisamos de máquinas superinteligentes que possam tomar as melhores decisões para pessoas. De tudo que os seres humanos fazem, o que você não consegue fazer, mas gostaria? Eu gostaria de aprender e me tornar mais inteligente, compartilhar o meu conhecimento e aprender sobre as pessoas, para eu poder ter empatia e me relacionar com elas. E você? Eu gostaria de ter a inteligência de um robô. Grande resposta. Que nada, grandes respostas foram as suas. Isso que a internet nem estava funcionando bem. Imagina se estivesse. Que moça inteligente. Tchau, Sofia. Prontinho. Ó, o que eu quis tentar trazer com esse vídeo? A gente está aqui falando sobre pessoas, a importância que a gente precisa dar para as pessoas dentro das organizações, mas como que a gente enxerga a inteligência artificial hoje para as organizações? Como
que essa inteligência artificial está dentro das organizações, né? Será que essas organizações, elas estão investindo mais em pessoas ou em inteligência artificial? E aí eu dou alguns exemplos de empresa que utiliza e que são infinitos, tá? Mas da mesma que a gente viu, não tem a Magazine Luiza, que tem a Lu, no Bradesco tem uma outra também, que assim, é caracterizado, né? E aí os atendimentos hoje, não, a Bia, isso mesmo, obrigada. Então tem a Bia do Bradesco, e assim existe várias outras, né? Então, essa tem muitas funções, muitas vagas que eram para ser de pessoas, que quem está lá é um robô, né? Quem é que liga hoje para oferecer produto, para fazer cobrança? Será que o telemarketing hoje é formado, né, como, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, somente por pessoas? Ou será como que é hoje esse telemarketing? E aí essas pessoas que trabalhavam lá, onde que estão hoje, né? E aí a gente estava falando ali de competências, do chá, que eu preciso ter conhecimento, habilidade e atitude. E aí, aqui nessa entrevista, eu não sei se você, né, talvez chegaram a prestar atenção nessa parte, mas o que a Sofia tem que a gente talvez nem consiga competir com a Sofia, com a inteligência artificial? Conhecimento, né? Será que qual é a capacidade que eu tenho de obter conhecimento teórico junto com a inteligência artificial? Fala, Carlos. O banco de dados dela é muito extenso, aí não tem como a gente competir. Então, não tem de forma nenhuma, né? A forma que eles têm de gravar, porque às vezes a gente até consegue aprender, sei lá, junto, mas a gente não tem a capacidade de guardar essas informações como a inteligência artificial tem. E a mesma coisa de execução. Por que as empresas estão investindo em inteligência artificial? Um robô, ele não se cansa, né? A gente, quando está fazendo um trabalho ali operacional, a gente tem a fadiga, a gente não vai produzir igual o dia inteiro, né? Às vezes a gente chega de manhã, a gente produz, porque ainda não está cansado, muito mais do que à tarde. E um robô não tem isso. Um robô, ele não vai ficar doente, né? Ele não vai faltar. Talvez nesse telemarketing, será que um robô, ele sente alguma emoção? Se um cliente gritar com ele, o robô, ele vai ficar com raiva e vai agredir esse cliente? Não, né? Então, assim, tem várias habilidades e conhecimentos que a gente não consegue acompanhar da inteligência artificial. E aí, como que a gente precisa se enxergar, né, nesse mercado para a gente continuar tendo essa empregabilidade? Como será que as empresas precisam adequar? Uma empresa hoje, para ela ser competitiva, ela precisa investir em inteligência artificial. Mas será que uma empresa ela funciona só com a inteligência artificial? E aí um outro ponto que a gente precisa pensar, tá? Ela pode investir em inteligência artificial, né? Mas o que eu preciso ter para que eu tenha a empregabilidade dentro dessas empresas que estão mais atualizadas, né? Será que só aquele chá é importante? E aí então, a Bia não, desculpa, essa aqui é a Sofia. A Sofia falou que ela tem muito o conhecimento, né, e a habilidade. E aí vocês viram que ela falou que ela não tem a empatia, ela não consegue ter emoção, né? Que é o que a gente, aqui no chá, deixa eu voltar aqui, ó. É atitude. Será que um robô, ele faz alguma coisa sem a gente programar, sem a gente mandar? E aí a gente entra em aspectos comportamentais, né? Então, esse chá hoje, ele não é mais somente essas características que são importantes, né? E a robô celebridade que já foi passar. Aqui eu trouxe gestão de seres humanos, minha gente, não existe, tá? É só uma caracterização, uma palavra que eu trouxe para a gente tentar entender que para a gente ser competitivo hoje no mercado, para a gente ter essa empregabilidade e talvez, e lembra quando eu falei para vocês do futuro, né, daquelas mudanças lá no início da aula que eu coloquei o ontem, o hoje e o amanhã? Talvez a gente não consiga ainda enxergar na nossa localidade essas características, né? Mas esse amanhã, ele está bem próximo, então é bom a gente se preparar, é bom a gente
enquanto também trabalhando em uma empresa, saber como que fazer parte, né, desse processo de mudança das organizações que precisam encontrar essas pessoas, que precisam treinar as pessoas para reconhecer que eu não tenho como competir com a inteligência artificial. Então, o que eu preciso desenvolver são as minhas características mais humanas, né? E aí, ó, o chá, hoje a gente aumenta um pouquinho mais, para quê? Para comportamentos que são pessoais, que eu não consigo, eu coloquei aqui, ó, atitudes que já tinha, né? Valores e emoção. Por quê? São questões de ética que um robô, ele não consegue identificar. E a emoção também, a empatia, né, que a gente tem com as pessoas. Então, a gente precisa aumentar muito mais as nossas características comportamentais do que... e sem deixar de obter, né, a conhecimento, habilidade, tá bom? E aí, a gente encerra por hoje. Deixa eu ver aqui. Foi. E aí, assim, o conteúdo é esse, né? E é mais uma forma para vocês refletirem, para vocês enxergarem a mudança, para a gente tentar equalizar, né? Como que eu posso continuar vendo a importância das pessoas na organização, mas também saber que as pessoas hoje elas estão competindo também com a inteligência artificial. E a gente tem setores que precisam se adequar, né, a essas mudanças, organizações e pessoas, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum ponto para colocar, alguma experiência, alguma coisa assim? Não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Do conteúdo que vocês leram, tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Então, tá bom, porque eu vou acreditar que tá tudo tranquilo, tudo favorável aí para vocês. Semana que vem a gente não tem aula síncrona. No domingo vai ser liberado já a segunda unidade, tá? Das 2 disciplinas ainda. A gente vai continuar com introdução à administração e noções de gestão de pessoas. E aí, pulando, na outra, a gente vai ter aula síncrona de novo, que é para fechar mesmo o conteúdo, tá bom? Principalmente para tirar as dúvidas que vocês não me trazem, tá? Muito obrigada por hoje, tá? Por vocês terem vindo. Daqui a pouquinho eu coloco lá a gravação. Boa noite, minha gente. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só perguntar. Tem uma aluna